Olá, meus amigos, Deus abençoe sua vida. Estamos hoje na 7ª mentoria espiritual, no 7º dia 7 dessa mentoria espiritual que busca ajudar você a construir uma espiritualidade sadia e corajosa em meio a um mundo adoecido e amedrontado. E o texto hoje está em Mateus, no capítulo 14 e no versículo 27. Versículo 24, para melhor entendimento. O barco estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu. Não tenham medo. Amém? Senhor Deus, na noite deste dia que teus discípulos estavam amedrontados, assim, Senhor, está muitas pessoas nesse momento. Muitas pessoas, meu Deus, estão vivenciando dias de tensão. Mas neste dia, nessa hora, eu oro para que a verdadeira coragem, aquela que é capaz de enfrentar os seus medos, repouse sobre as nossas vidas pelo poder da Tua palavra. E em Teu nome, Jesus, amém. E graças a Deus. Enquanto eu gravo essa mentoria, se você for ver esse vídeo em outro tempo, nós estamos vivendo em uma pandemia mundial, onde as pessoas estão isoladas dentro de suas casas, a maioria das pessoas estão aflitas. Eu estou suando assim porque eu estava treinando há pouco tempo. Estão amedrontadas. E hoje pela manhã, cedinho, quando eu acordei, para preparar o estudo, para falar para vocês, me veio esse texto. Jesus, em meio a uma crise que os discípulos estavam vivendo, Jesus dá um conselho muito importante. E é sobre esse conselho que eu quero refletir com vocês hoje. Ele diz o seguinte, no meio de tudo aquilo que os discípulos estavam vivenciando, eles eram homens experientes, eram homens que durante a noite eles pescavam, o mar era o lugar deles. Eles não precisavam ter medo, tempestades, eles já tinham passado na vida, mas aquela tempestade era diferente. Eles sentiam algo espiritual, algo que eles nunca tinham percebido, e por isso eles ficaram amedrontados. E para acabar a história de fato, Jesus aparece andando sobre as águas. E o texto diz, e eles estavam com tanto medo que foram incapazes de pensar. O medo é uma das emoções mais antigas do ser humano. A palavra diz, segundo a palavra de Deus, que foi uma das coisas que Adão teve logo de primeiro, depois que pecou. Ele primeiro teve vergonha, depois ele teve medo. Eu quero que você entenda o seguinte hoje. O medo que você tem é legítimo, não te torna fraco. Só vai te fazer mal se você se render a ele. Se você permitir que ele controle sua vida. Jesus diz, não tenham medo, sou eu. A importância de você se relacionar com Deus em um momento assim. Não para apenas vencer o medo, mas para toda a sua vida. O medo te torna incapaz de raciocinar. O medo faz com que coisas... E ontem, conversando com alguns amigos aqui, eles perguntaram para mim, Lailton, você tem medo? Eu digo, tenho. Eu continuo tendo medo. A questão é que em Deus
eu sou capaz de enfrentar os meus medos. Se você fortalecer o seu relacionamento com Jesus, se você se fortalecer, e aí é treino. Nem sempre você vai estar pronto. Olha como é que eu terminei de treinar há pouco tempo. É treino, é levar para o próximo nível. Nós somos seres de aprendizados. E se você se rende ao medo, no próximo desafio, o medo será maior. E nesse texto nós vemos isso na vida do apóstolo Pedro. Ele diz: Senhor, se tu és mesmo Senhor, deixa-me ir ter contigo sobre as águas. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de você enfrentar os seus medos. E do que você tem medo? Você tem medo da eternidade? Jesus é o caminho. Você tem medo do inferno? Jesus é a salvação. Do que realmente você tem medo? Quais são os medos que lhe controlam? Jesus diz: sou eu, não tenham medo. Você não precisa ter medo quando Jesus está se aproximando. Você não precisa ter medo quando escuta a frase: Jesus está voltando. Você não precisa ter medo se você reconhece Jesus. Os corajosos são aqueles, a espiritualidade corajosa é aquela que é construída não nas suas próprias competências, mas aquela que olha para Jesus em meio à tempestade e diz: eu virei ter com o Senhor. As circunstâncias podem ser difíceis, mas meus olhos estão fixos em Ti, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E isso deve ser feito diariamente. E isso deve ser feito consecutivamente, tantas vezes surgirem desafios, tantas vezes surgirem obstáculos, tantas vezes surgirem aquilo que te amedronta. E isso é treino. E isso é você treinar. Não vai ser fácil. Não é fácil. Eu tenho uma frase que eu repito para as pessoas que treinam comigo, para os meninos do meu projeto social, para os meus colegas de treino. Eu sempre digo para eles: treino duro, luta fácil. Encare esse momento que você está vivendo de descoberta, de revelação, e que surgem medos, e alguns medos são medos que você fica se sentindo bobo. Encare estes medos. Encare esse medo não na sua força, não em uma autoafirmação. Encare esses medos como Pedro fez, olhando para Jesus. E aí você me pergunta: como eu olho para Jesus? Se você olhar nos vídeos anteriores, se você assistir os vídeos anteriores, você vai ver um passo a passo de como se aproximar de Deus, de como você desenvolver um relacionamento com Deus. E se você continuar assistindo, o que eu quero é que você construa um relacionamento com Deus autônomo, sem a necessidade de você ficar pedindo informações, muitas vezes, às pessoas que nem têm, que nem conhecem, que falam de uma espiritualidade ao seu bel prazer, de uma espiritualidade que lhe deixa no conforto. Então, treino duro, luta fácil. Existem medos que precisam ser enfrentados. Existem palavras que precisam ser ditas. Jesus estava no meio da tempestade. E os discípulos todos estavam apavorados com medo, como o mundo está agora. E Jesus disse assim: sou eu. E quando eu estou, vocês não precisam ter medo. Sabe? Às vezes a gente vai ter que treinar muito, ralar muito, para conseguir vencer os medos, para enfrentar esses dragões interiores que surgem em momentos. Não deixe que o medo te controle. Não deixe que o medo impeça você conhecer Deus. No livro de Oséias diz: vamos prosseguir em buscar conhecer o Senhor. Está aí a Bíblia, a palavra de Deus.
Ela revela Jesus para você. Ela revela o plano de Deus para você. Ignore o que as religiões falam. Busque o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Busque a sua vida. Lailton, mas eu tenho medo. Isso. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é a capacidade de enfrentar os seus medos. E você tem uma grande ajuda. Jesus está dizendo, sou eu. Não temais. No meio dessa bagunça toda, no meio dessa tempestade toda, Jesus não é a tempestade. Jesus não é o vento. Jesus não é o mar. Jesus está em meio a tudo isso. Aqueles que são corajosos o suficientes, eles vão encontrar Jesus no momento de maior tormenta. Eles vão ver Jesus. Eles terão a revelação do Filho de Deus. Como Pedro disse, se tu és realmente, deixa eu ir contigo. Eu vou enfrentar os meus medos. E a minha decisão hoje, qual é a minha decisão? Eu decido enfrentar os meus medos. Decida enfrentar. Ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é a capacidade de enfrentar seus medos. E aí, hoje enfrentou, amanhã de novo. Treino. Treino duro, luta fácil. Treine. Hoje não foi, amanhã, depois. E aí a Bíblia diz no livro de Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Qual é a minha decisão? Qual é a sua decisão hoje? Eu decido enfrentar os meus medos. Eu decido enfrentar os meus medos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que a bênção de Deus repouse sobre você. E que essa decisão te aproxime do Senhor. De você enfrentar os seus medos e ir na direção de Deus. Eu sou Lailton Barbosa e estamos na mentoria espiritual dia 7. E a minha oração é que você conheça Jesus e cresça para a glória dele, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu abençoo cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela receba a revelação de quem tu és, Jesus, e que ela tenha a capacidade dada pelo Senhor para enfrentar os seus medos e em meio a qualquer tormenta que ela esteja passando, o Senhor possa se revelar para ela. Eu oro confiando, Senhor, de que o Senhor vai responder a esta pessoa em qualquer tempo que ela esteja assistindo esse vídeo. Em qualquer estado que ela se encontre, o Senhor responderá. Porque o Senhor diz, clama a mim e respondeste-ei. E nós hoje clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Que a paz de Cristo repouse no seu coração. Aleluia.